Fala pessoal, tudo bem? Paulo Eugênio na área mais uma vez. Conforme prometido, hoje vou estar trazendo aqui para vocês, a partir de hoje, uma série de vídeos nos quais eu estarei comentando a questão do racismo estrutural. O tema aqui da minha discussão, do meu monólogo é contextualizando o racismo estrutural em pleno século XXI, indiferença, ostracismo e desigualdade. Bem, como todo mundo sabe, o racismo ele é endêmico, ele é pandêmico, ele é algo antigo, entendeu? Algo que infelizmente ele é passado de geração em geração, não somente aqui na sociedade brasileira, entendeu? Mas mundialmente falando, ele é transmitido de geração em geração, infelizmente, entendeu? De forma nefasta, às vezes de forma subjacente, às vezes de forma discreta, mas ele continua sendo transmitido. E é isso que nós veremos aqui. De que forma o racismo estrutural ele tem se perpetuado ao longo dos séculos. Mas para que nós tiremos uma conclusão a respeito de como o racismo estrutural ele vem sendo conduzido nos dias atuais, a gente precisa fazer uma releitura do passado, do que aconteceu no passado. E especificamente, aqui no nosso caso, no caso do Brasil, é inevitável que nós não comentemos a questão do Brasil colonial. Brasil colônia. Todo mundo sabe que o Brasil ele foi teoricamente descoberto lá em 1500 pelo tal do Pedro Álvares Cabral, só que na realidade da prática, na realidade pragmática, o que se diz é outra coisa completamente diferente, entendeu? O que os indígenas atuais, baseados na ancestralidade, baseados nas informações ancestrais, o que eles dizem é que na verdade não foi uma descoberta e sim uma invasão da coroa portuguesa, aqui em terras tupiniquins. Diga-se de passagem, o nome do Brasil na época não era Brasil, era Pindorama. Pindorama, vou repetir, Pindorama, não era Brasil. O que era Brasil, na verdade? Era madeira. Era madeira aqui, de alta estirpe, de alta categoria, que os portugueses, entendeu? Com interesses claramente financeiros, expansionistas, imperialistas, coloniais, entendeu? Visaram logo de cara, para efeitos comerciais na Europa. Ou seja, a coroa portuguesa, agora já estou passando para uma outra etapa, para um outro assunto, visando a exploração não somente de pau-brasil, que é uma das melhores madeiras que a gente ainda tem hoje em dia, só que em uma fração assim quase que inexistente, porque basicamente foi extinta, entendeu? Por conta da exploração maciça que foi feita em torno dessa madeira. Mas enfim, a coroa portuguesa estabeleceu capitanias hereditárias aqui em nossas terras. Foram 15 capitanias. 15 capitanias. Que na prática chama-se de bandeirantes. Que foram as comitivas que a coroa portuguesa estabeleceu com a finalidade de explorar a terra brasileira. Ou seja, extraindo ouro, extraindo prata, extraindo minérios de diversos tipos e etc. E por conta disso começou a caçada aos indígenas, no que depois veio se chamar Brasil, que no início era Pindorama. Começou o processo de caçada para obrigar os indígenas e posteriormente os escravos a extraírem ouro, extraírem prata, e depois, um bom tempo depois, começou-se a extrair, também começou-se a produzir café e etc. Cana de açúcar e etc. Mas isso foi posteriormente. Então começou-se uma verdadeira caçada aqui no Brasil, as nossas terras aqui, nosso território, Brasil continental, através dessas capitanias, através dos bandeirantes, para que se explorasse esses indígenas e esses escravos, de modo que eles retirassem da terra tudo que de interesse comercial eles tinham, a fim de enviar todo o material coletado, toda a matéria-prima coletada
para a coroa de Portugal e, consequentemente, para a Europa. Então, infelizmente, nesse processo de obrigar os indígenas, né, de tentar obrigar os negros, que posteriormente foram trazidos aqui para o Brasil, né, tentar obrigar não, efetivamente obrigavam, né, infelizmente, muitos foram torturados de uma forma, sabe, que é até difícil imprimir ou exprimir em palavras, né? Torturas psicológicas, torturas físicas, mutilações, entendeu? Pessoas mortas a esmo, inclusive até esquartejamentos também, mortes sádicas que foram praticadas, entendeu? Com o único fim de colocar indígenas e negros para serem explorados pela coroa de Portugal, entendeu? Quem fez isso na prática? Os bandeirantes. E é dentro desse contexto que entra o assunto do Zumbi dos Palmares, né? Hoje é o dia da consciência negra, um dia extremamente importante, né? Comemora-se todos os anos, no dia 20 de novembro, mas as pessoas pouco fazem ideia da história de Zumbi, né? Quem foi Zumbi? Então, dentro desse contexto das capitanias, existia uma capitania que era a capitania de Pernambuco, né? Que hoje é o atual estado de Alagoas. E lá no estado de Alagoas, na época, a capitania de Pernambuco, havia uma serra que era a Serra da Barriga. Essa serra abrigou o maior de todos os quilombos da história, né, escravocrata, essa é a realidade, escravagista aqui do nosso país, belo país, Brasil, né? Claro que houve inúmeros outros quilombos e tal, mas esse quilombo em si, ele ficou muito conhecido devido à sua resistência, entendeu? Inclusive cogitou-se fomentar uma guerra com a coroa portuguesa, né? Tal era a resistência, a resiliência dos fugitivos, escravos, enfim, fugitivos indígenas, né, que lá habitavam. Inclusive, do ponto de vista da demografia, parece que existia um pico de 20 mil pessoas que lá residiam, né, 20 mil fugitivos, tanto indígenas quanto, né, aqueles que eram negros e haviam sido escravizados e fugiram, né, de seus locais lá, de suas senzalas, etc. Então, o Zumbi, ele foi um desses líderes que lá, né, atuou e tal. Se não me engano, foi o último líder. E ele se tornou um líder muito proeminente, porque ele desafiou o líder anterior, que era o Ganga Zumba, inclusive era o seu tio, né, que tinha, assim, vamos dizer assim, uma forma mais diplomática de lidar com a coroa portuguesa, né? Mas assim que Zumbi assumiu, ele prometeu guerra, prometeu como única condição de negociar com a coroa portuguesa que todos os escravos, que todos os que lá habitavam fossem devidamente libertados, entendeu? Então, o Zumbi Palmares, que é o nome do quilombo, né, houve toda ali uma permanência do seu governo, vamos dizer assim, né, de 1655 até 1695, ou seja, foram 40 anos. Foram 40 anos, né, em que o quilombo dos Palmares ali esteve ali abrigando pessoas fugitivas e tal, né, pessoas que não aceitavam, pessoas que eram extremamente maltratadas, torturadas e acabavam indo para lá, né. Aquelas que conseguiam escapar, porque boa parte era assassinada nesse meio de percurso, né? E seu reinado durou de 1655 até 1695, 40 anos, né? Porém, Zumbi dos Palmares, ele foi traído por um dos seus capitães, que o denunciou para a coroa portuguesa, e um dos bandeirantes, né, responsável por sua caçada, Jorge Velho, o capturou exatamente ali no dia 20 de novembro de 1695, século 17, né, e o matou, terminando ali toda uma história de firme resistência fluente, consolidada, né, contra aqueles que, em nome, né,
de uma intenção de exploração, de colonização, de uma intenção imperialista, de exploração comercial, entendeu? Mataram, submeteram cidades, pessoas, bairros inteiros, né, de negros e indígenas à fome, à mutilação, entendeu? À morte sumária e, enfim, né? Infelizmente, isso se perpetuou de certa forma. Com o tempo, isso aí foi modificando, foi sendo alterado. Não mais com torturas, não mais com mutilações, entendeu? Mas das formas como nós veremos aqui nos próximos capítulos, entendeu? Então, hoje é um dia que se deve comemorar, sim, né, com bastante veemência, porque essa é a realidade, entendeu? Todos aqueles que são não brancos, infelizmente isso aí foi passando, como eu falei, né, de pai para filho, de geração em geração, eles são visados como se fossem algo que deve ser direcionado, conduzido de uma forma subjacente, de uma forma secundária, né, está entendendo? Ou então com fins de exploração apenas dentro de um âmbito de trabalho braçal, alguma coisa assim, tá entendendo? Então, essa tendência de animalizar aqueles que são não brancos, infelizmente isso perdura até hoje, de formas sutis, né, que eu vou comentar aqui, de acordo com os capítulos, de acordo com os vídeos que forem sendo gerados. Entendeu? É isso, Dia da Consciência Negra. Todos que possuem uma consciência de classe, né, capaz de entender que esse dia é fundamental para a resistência, né, não branca aqui, né, em terras brasílias. Todos que têm essa consciência de entender que é importante, entendeu? Procurem carregar isso realmente, né, em seus corações e suas mentes e tratar esse assunto com importância, conscientizando as pessoas, né, de forma que nós mantenhamos a nossa cultura, entendeu? E expliquemos para gerações futuras que o racismo é algo danoso, prejudicial, entendeu? É algo que tenta apagar toda uma historicidade, invisibilizar e conduzir ao ostracismo aqueles que na verdade representam a força motriz, a força trabalhista do nosso país, certo? São aqueles que levam o Brasil nas costas. E muitas das vezes, exatamente esses que levam o Brasil nas costas são invisibilizados, né? Tratados de forma subjacente. Isso aí, um abraço.